gostoso. Agora, tem muitas mulheres também que têm vontade do quê? De colocar uma prótese de silicone, de aumentar os peitinhos. Outras querem tirar o silicone. Agora, tem aquelas também que por algum tratamento de saúde, de câncer de mama mesmo, teve que tirar os peitos. E aí, como é que fica a autoestima? Porque a gente sabe que o sorriso, o cabelo, os peitos, né? A mulher se sente mais valorizada. Pois é, e é por isso que a gente vai falar com o Dr. Orlando, um cirurgião plástico, porque ele também vai falar pra gente como aumentar essa autoestima, tanto de mulheres como de homens também, que querem, né, fazer aí alguma mudança no corpo, né, doutora? Chega pra cá. Tudo bem? Tudo bom, e você? Graças a Deus. Gente, deixa eu agradecer ao doutor Orlando, que ele acabou de falar pra mim que estava numa cirurgia. Foi. Acabei de terminar uma mama, inclusive. Olha só. E aí, doutor, o senhor tá até com a marquinha da touca aqui ainda, da Globo. Correndo, sem almoço. Eu fico muito feliz do senhor ter vindo, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Vamos sentar então? Vamos, Fica à vontade. Agora, doutora, a gente sabe que para você colocar uma prótese, antigamente, era muito mais difícil. Hoje está mais tranquilo, não tá? Eu acho que tanto na questão econômica quanto nas facilidades, hoje o paciente tem muito mais acesso do que há 20, 15 anos atrás, né? Então, vamos dizer assim, é para todos agora. Tá bem acessível. Bem acessível. E qual que é a última tecnologia? Porque hoje a prótese ela tem que ser trocada anualmente, um período de ano, porque tinha isso antigamente, eu não sei se tem mais. Na verdade, quando eu saí da residência, a orientação para todo paciente é que ele trocasse a prótese a cada 10 anos. E geralmente a garantia das melhores próteses são 10 anos de uso, né? E hoje não, hoje a gente vai avaliando o paciente conforme o tempo, tá? Então assim, em média, né, como ela tem garantia de 10 anos, em média, quando chega nessa data, geralmente o paciente começa a ter complicações da prótese, tá? E a principal complicação da prótese chama-se contratura capsular. Então, quando chega a 10 anos, não necessariamente hoje a gente fala para o paciente trocar. A gente fala o seguinte, faz os exames, estão todos bem e você não tem nenhuma queixa estética, mantenha por mais um ano. Retorna depois de um ano. Ainda está sem queixa estética, mas deu alguma alteração no exame? Troca. Agora, se ela tiver queixa estética ou queixa funcional, que seriam os exames, é sempre hora de trocar. Se ela não está feliz mais com o que tem, aí... Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem pacientes aí com 15, com 20 anos de prótese que não tiveram nenhuma complicação e o paciente, por algum motivo, ou estético ou pessoal mesmo, não quis operar, não quis tirar a prótese e continua com a prótese aí 20 anos. Entendi. Agora, doutor, quem que pode colocar a prótese? Porque tem alguma contraindicação? Hoje, assim, é mais estudado uma síndrome que se chama síndrome ásia, tá? É uma síndrome que mostra rejeição a alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que são reumatológicos, sabe? Tem alguma doença inflamatória mais importante e esses pacientes geralmente cursam com problemas na prótese que levam a dor, sintomas de fibromialgicos. Então, esse tipo de paciente entrou numa numa moda um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, de se retirar e se fazer o que se chama de explante mamário, tá? Então, esses pacientes tem que ser bem estudado o caso, o paciente tem que estar bem orientado que pode ser que os sintomas inflamatórios dele piorem com o uso da prótese. Mas acho que talvez seja essa a única contraindicação hoje existente para não colocar a prótese de mama. Agora, o que a gente tem percebido também é que as mulheres hoje não estão adotando mais aqueles peito grande, né, doutora? Aquela coisa meio exagerada, igual as norte-americanas que tem, né? Mas acho que está tudo diminuindo e algumas estão até querendo tirar a prótese para ficar mais natural. Exatamente. Teve um boom da prótese muito grande há uns 5 anos atrás, a maioria dos pacientes queriam prótese muito grande. Eu vou dar um exemplo de quando eu me formei, né? Eu tenho formação já há 17 anos e quando eu me formei, a gente sabia que a maioria dos pacientes usariam ali 235, 255 seria o tamanho máximo da prótese. E faz muito tempo que eu não uso um tamanho de prótese desse. Hoje, assim, é 300, 320, mas já chegou nessa fase há 5 anos a 420, 430. Grande mesmo. Grandes. Então, hoje, assim, há uma tendência natural de ser menor, né? A maioria dos pacientes viram que é mais confortável ter uma mama mais proporcional, não tão grande. Mas ainda tem quem quer ainda grande. Agora, me fala uma coisa, doutor, com relação à estética, ao cuidado, né? Hoje ela requer bastante cuidado, os cuidados mudaram, porque eu lembro que antigamente não podia mexer as mãozinhas, tinha que ficar com a mãozinha de dinossauro, assim. Hoje existem algumas técnicas que possibilitam até uma recuperação imediata, tá? Olha. Uma técnica que se chama de recuperação rápida, então com 24 horas o paciente começa a mexer os braços. Eu particularmente não gosto muito dessa técnica porque são poucos dias de pós-operatório, então acaba o paciente não sentindo tanta diferença. Uma semana a mais, uma semana a menos não muda tanto.
Então, você se expõe menos o risco de ter complicações. Mas existe a técnica, tá? Tem pacientes que movimentam o braço já com 24 horas. Mas o interessante é fazer repouso. Porque sabe o que eu tenho percebido também, doutor? Que tem, igual ontem a gente falou com a doutora Gláucia, e ela mostrou um exemplo para nós de uma pessoa que veio acho que foi dos Estados Unidos, que veio dar um up no bumbum. Certo. E muitas pessoas vêm de fora também para fazer o silicone, né? É. E aí acabam, tipo, vem, faz e vai embora. Exatamente. É assim, há anos já que eu tenho muitos pacientes que vêm dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, vem muita gente de fora. E esse paciente acaba, porque compensa para ele. Ele vem, faz a cirurgia, passeia no Brasil, fica aí 40, 50 dias, porque como a nossa moeda está bem abaixo, né, do dólar, então assim, você tem um serviço de melhor qualidade que o brasileiro impõe, né, que a gente tenha... Modéstia à parte, acho que talvez um melhor senso estético. O americano gosta disso, então a gente acaba operando mais esses pacientes e ele acaba gastando menos e passeando mais. Então acaba vindo muita gente por esse motivo. Agora, essa questão dele já embarcar não tem problema. Não é interessante. Isso a gente tem que avaliar conforme o tamanho da cirurgia, porque a despressurização do avião sempre pode aumentar um risco embólico. Então, assim, eu sempre oriento aos meus pacientes que fiquem uns dias a mais, que quando cheguem, fiquem uns dias para se acostumar novamente à despressurização, para diminuir bastante o risco embólico, porque existe. É, né? Bastante. Porque é muito tempo de voo, parado. Muito tempo com a perna parada, a despressurização. Então, eu sempre oriento que fique um pouco antes e um pouco depois para ter mais sucesso cirúrgico e não ter complicações. Entendi. Agora, doutora, a gente está falando especificamente de mama, mas tem outras cirurgias no qual a mulher ou o homem usa prótese para dar uma repaginada? Sim, o próprio glúteo, a gente pode fazer o aumento do glúteo com prótese de glúteo, a gente pode fazer aumento de panturrilhas, aumento panturrilha? Também. Tem muitos pacientes, pacientes que tiveram poliomielite quando criança, pacientes que se queixam do tamanho da panturrilha, pacientes que treinam e não conseguem um desenvolvimento da panturrilha e fica assimétrico. Então, eles procuram a gente para colocação da prótese. Existe a prótese também de peitoral masculino, que é possível. Existe a prótese de mento, existe bastante prótese aí para colocar. Qual que é a última prótese que o doutor falou? A prótese de mento, que é para aumentar o queixo. Ah, o queixinho aqui assim? Eu coloco bastante até, tá? Doutor? Porque assim, de um modo geral, é aquele paciente que está ali entre seus 35, 45 anos, que tem um pouco de flacidez que a idade vai chegando, né, doutor? Da papada, a gente lipoaspira e geralmente com a reabsorção que a gente tem óssea, com o envelhecimento, então você colocando a prótese dá um realce bastante na cirurgia. Então fica assim uma região de pescoço muito mais bonito, muito mais harmônico. Agora, o doutor falou de panturrilha, falou do peito do homem, do queixo. O homem também tem procurado? Tem, é bem menos, né? O homem ainda existe um certo preconceito em relação à cirurgia de colocar prótese, mas eu tenho até bastante casos de prótese de peitoral masculina, de panturrilha em homens. Que bacana, inclusive gente. Aqui em Maringá. Gente, eu não sabia que tinha essa cirurgia de panturrilha, para mim é nova. E é espetacular o resultado. É espetacular. Muito bom o resultado. É um músculo difícil de desenvolver, né, doutor? É um pouco mais... E assim, quem não desenvolve sofre com ele. Então, recorre à panturrilha e você não percebe que tem. Porque a cicatriz é uma cicatriz que a gente coloca bem justa atrás do joelho. Que não vê na dobrinha. Você não vê, então você não percebe. E ninguém fica olhando atrás do joelho. Certo. Doutor, mais uma vez eu queria agradecer. Eu sei que o senhor estava com uma agenda bem corrida. Fico muito feliz de ter o senhor com a gente aqui no Ver Mais. E é claro que eu já quero convidar para uma próxima entrevista. Vai ser uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Mas eu vou ficar aqui ainda pegando umas dicas com o doutor, porque essa da panturrilha foi nova para mim.